Você já tentou contar os seus dias? Você já tentou analisar a vida? Você já percebeu que a vida ela passa muito rápido? A vida, ela, como a Bíblia diz no livro de Tiago, capítulo 4, versículo 13, a Bíblia diz que a vida é um vapor, que aparece por um pouco e logo se desvanece. E este salmo que eu vou abrir com vocês hoje é o Salmo 90, salmo esse atribuído ao grande homem de Deus, Moisés. Este salmo que nós vamos ler hoje é um salmo de Moisés. E nós sabemos que o período que Moisés viveu foi um período de muitas tribulações, período de muitas incertezas. Eu até quero, antes mesmo de abrir aqui a mensagem, quando falo de períodos de incerteza, são períodos que trazem certas dúvidas ao nosso coração. Pense comigo assim, vamos analisar o contexto. Eles passaram 400 anos aprisionados no Egito, aprendendo a cultura, crescendo em um lugar onde as pessoas criam em outros deuses, práticas de vida errada. E agora eles saem livres, libertos da escravidão do Egito, libertos por um homem que tinha, alguns até chegam a relatar que ele era gago, tinha uma gagueira, ele mal poderia falar claramente para as pessoas ouvirem, mas cerca de 3 milhões de pessoas foram libertas da escravidão que estavam vivendo no Egito. E o povo de Israel então sai em peregrinação até chegar à tão esperada terra prometida, a Canaã. E neste caminho, muitas dificuldades aconteceram. Lembramos das pragas do Egito, lembramos do Mar Vermelho que se abriu, lembramos dos dias que eles ficavam com fome, clamavam a Deus e Deus mandava o maná do céu. Talvez todo dia a mesma comida seja talvez o que muitos já falaram, já disseram, todo dia a mesma coisa. Mas não está faltando, a comida está enchendo a tua mesa, enchendo o teu prato, enchendo as suas despensas. E muita gente murmura demais. Porque está faltando água, agora está faltando isso, e aí por afora vai. E muitas coisas aconteceram, inclusive muitos rebeldes, pessoas que se rebelaram contra Moisés, contra Arão e inclusive, principalmente contra Moisés. Até mesmo seus irmãos em certos momentos ficaram contra Moisés. E Moisés sempre ali na presença de Deus. E este salmo aqui, eu digo para você que ele vai abranger muita coisa acerca da vida. E nós normalmente, hoje aqui, estou com meus 20 anos, eu sei que alguém deu risada aí, mas é brincadeira, Já estamos aí com uns 30 e tantos anos de idade. Ainda acredito que seja bem jovem ainda, mas a vida está passando. Para mim, eu olho para trás e vejo ali alguns dias da minha vida, que meus 15, 14, época da adolescência, ali no período de casamento, 20 anos, projetos, os anos vão passando. E assim é mais ou menos na vida de todo mundo, Quem tem 60, 70 fala que quem tem 100 tá velho, E assim por diante vai, A gente sempre acha que tem uma grande expectativa, mas a vida muitas vezes nos reserva, quando nós fazemos escolhas erradas, coisas que nós não queríamos viver. E vamos desperdiçando o tempo. Essa é a palavra, desperdiçar. Você vai desperdiçando, você vai perdendo tempo fazendo coisas que não mudam nada, que não acrescentam nada. E aí chega o que o Moisés começa a falar para a gente. Eu vou adentrar aqui, senão eu vou falar só de mim aqui e você não vai entender o que eu quero falar sobre o Salmo. Vamos no Salmo 90, versículo 1, diz assim: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Eu vou parar só para explicar uma coisa. Geração em geração, Deus foi o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de Adão e Eva, o Deus dos filhos de Adão, os filhos de Noé. E Deus sempre, todas as gerações, Deus sempre foi o Deus que guardou o seu povo, que sempre teve cuidado daqueles que serviam a Ele, aqueles que eram obedientes à sua palavra, sempre foram guardados
como um lugar de refúgio. O que é um lugar de refúgio? Um lugar que você se abriga até que aquela coisa ruim, mal, passe. Nós temos Deus como nosso refúgio. E Moisés, ele diz, olha, o Senhor tem sido para nós um refúgio em todos os tempos. Olhe para a história. Eu quero até adentrar um assunto um pouquinho fora do que eu vou pregar para você. Mas as gerações de homens de Deus, de mulheres de Deus, marcaram a nossa vida até hoje. Por exemplo, olhamos para a vida dos apóstolos, dos discípulos de Jesus, que também foram apedrejados, outros foram mortos, assim como Jesus foi morto, crucificado, outros crucificados de cabeça para baixo, outros foram decapitados para pregarem o Evangelho de Cristo. E assim tantos e tantos e tantos e tantos milhares e milhares de pessoas usadas por Deus que marcaram a sua geração. E esta geração hoje que vivemos, século 21, pleno ano 2021, nós vemos uma geração que muitas pessoas marcam com o amor, com a devoção, falando a verdade, aplicando o evangelho verdadeiro, falando a verdade, porque não existe dois evangelhos, não existe um evangelho verdadeiro e o falso, existe o evangelho de Cristo. É esse que nós temos que seguir. Mas nos dias atuais vemos quantas, assim como em outros tempos, em outras gerações também surgiram várias coisas mentirosas, enganos. Porém, Moisés ele reconhece o Senhor de geração em geração. Pode ser a pior geração, pode ser a que mais podre do pecado esteja. O Senhor de geração em geração é um refúgio para quem está com o Senhor. Que estejamos nós hoje nessa geração, em que muitos não querem buscar a Deus, mas que nós sejamos essa geração que está refugiada debaixo da destra do Senhor. Versículo 2. Antes que os montes se nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade em eternidade tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizeis, volvei filhos dos homens. Sabe o que quer dizer isso? Tem pessoas que interpretam até de uma forma errônea. Nós temos que compreender que do pó viemos, diz a palavra. O homem é feito do pó. E do pó o homem volta. E Deus continua sendo Deus. Deus continua na sua grandeza. Moisés, ele vê, puxa vida, quantos passaram? Em todas as gerações o Senhor marcou vidas, o Senhor guardou aqueles que contigo confiavam, guardavam a tua palavra. Porém agora ele fala, olha, mas tu, Senhor, o Senhor leva o homem ao pó, o Senhor dá a vida, o Senhor tira, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Ele está levando a grandeza do Senhor em consideração. Mas o versículo 4 até explica um pouco melhor. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem, que passou como a vigília da noite. Tu os levas como corrente de água, e são, ainda mais lhe diz, como um sono. São como a erva que cresce de madrugada cresce e floresce à tarde, e corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos, à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. Eu vou parar aqui um pouquinho. Moisés, ele então começa a abranger, ele começa a olhar para a vida e ele percebe, puxa vida, hoje já sou um homem velho e nossos dias passam muito rápido. Ele fala, a minha vida, a vida do homem é como um conto, como uma história. É rápida. A nossa vida, ela passa muito rápido. Nós temos que ter e compreender também que nós não temos tempo para brincar de Deus. Nós não temos tempo para ficar vivendo desavenças ou até mesmo triste por aquilo que os outros estão falando.
há algumas pessoas que acham que podem cobrir até mesmo os seus erros. Ah, esse Deus aí não está nem aí para o que eu estou fazendo. A Bíblia diz, irmãos, que diante do rosto do Senhor tudo vai ser exposto claramente. Não tem pecado que se esconda diante da grandeza de Deus. E os homens, nós seres humanos, vivemos olhando, como se estivéssemos condições de fazer que os dias voltassem, mas os dias não voltam. Esses dias eu ouvi uma palavra de um sábio que dizia assim: o homem, ele gasta a sua saúde para ganhar dinheiro. E depois que ganha dinheiro, isso quando ganha, ele ganha dinheiro, aí ele gasta o dinheiro para ter saúde. Assim é a vida de muita gente. Nós estamos tão preocupados com a vida, tão preocupados com o amanhã, que esquecemos que para Deus esse dia, esse único dia, hoje, por exemplo, não sei você quando você vai me assistir essa mensagem, ou você me assiste agora ao vivo, mas dia 8 de junho de 2021 é hoje, eu tenho que viver o hoje. Eu tenho que viver ele intensamente, confiado, refugiado debaixo da mão de Deus. Há algumas contradições que algumas pessoas muitas vezes acabam caindo por não confiar na palavra, por não dar crédito à palavra de Deus, por ouvirem a palavra e, como dizem um dito, entra por um ouvido e sai pelo outro. Isso quando entra, Tem pessoas que nem querem ouvir o que Deus tem para dizer. Já criticam, já falam mal. E o Moisés, ele fala uma coisa: se você quer um parâmetro de vida, só para você entender, um parâmetro é uma base. Até quando que o homem vive? Olha o que Deus disse através de Moisés, versículo de número 10. A duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, pela sua força, pelo seu vigor, chegam a 80 anos, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Então, nossa vida é muito rápida, nós sabemos, Hoje, por exemplo, há uma expectativa de vida grande, principalmente aqui na cidade, nós vemos uma expectativa grande de vida, pessoas com 70, 80, 90, 100 anos, chegando a 100 anos, louvado seja Deus pela vida de todos. Mas o Moisés fala, olha, nós temos um limite. Mas pastor, eu já vi falar de pessoas que viveu 110, 115, 116, 120. Verdade, a Bíblia conta pessoas que viveram até muito mais. Mas pense o que eu vou falar para você. Ficar perdendo tempo sabendo que um dia isso tudo vai acabar. Ah, pastor, eu vou aproveitar a vida. É o que eu quero aproveitar a vida. Engano da pessoa que vive achando que a vida é só o que você vê hoje, o que você escuta nas redes sociais, o que você escuta nos jornais, o que você escuta aí talvez como que diz, a rádio peão, um fala no ouvido do outro, um conta uma mentira para o outro, um engana o outro, é um querendo ser melhor do que o outro. Ah, porque a minha igreja é sã, não, porque aqui nós falamos de... Irmãos, nós temos que entender, nós precisamos de aprender o Evangelho. A nossa vida está contada nas mãos do Senhor. Eu vou ler o próximo versículo e vamos lá em João. Olha o que diz o versículo de número 11. Quem conhece o poder da tua ira, a tua cólera segundo o temor que te é devido? Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Nós temos esse entendimento de que nós alcançamos um coração sábio, ao passar dos dias nós vamos aprendendo a nos portar, a viver. Só que a pessoa sábia de verdade, que tem o Senhor no coração, que tem o Evangelho de Jesus dentro de si, ela vive assim, Vamos comigo em João 5, João 5, 24. Vamos lá com a gente. João 5, versículo 24. Isso aqui são palavras de Jesus, tá? Diz assim: Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna
e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Veja que Jesus ele relata exatamente palavras de Moisés. Olha, tem pessoas que elas vivem e sabem que um dia essa vida carnal ela vai acabar. Só que Jesus fala, se você crê na minha pregação, se você crê naquilo que é ensinado para você, o Filho de Deus, esse que ele fala claramente, se você crê naquele que me enviou, se você crê no Senhor e crê que eu sou Filho de Deus, você vai sair da morte para a vida. Então entenda, algumas pessoas até levam para um âmbito totalmente mentiroso, para o espiritismo, e aí por diante vai, porque você vai nascer de novo. Nós ressuscitamos em Cristo, com o corpo glorificado assim como Jesus. Nada que você vai vir em outra vida, que você vai nascer de novo. Na próxima encarnação eu quero ser um cachorro. Misericórdia, irmão. Deixa essas coisas tudo para lá. Não cai nesses contos do vigário, não. Fica só com o Evangelho. Ressurreto. Jesus disse, quem morrer nessa vida, porque essa vida é uma vida de morte, uma vida de percas. Perceba que nós nascemos pequenininhos, aquele bebezinho bonito, de pele sedosa, vamos crescendo, a pele já não fica tão sedosa mais, né? Tudo vai caindo, cabelo vai caindo, cabelo quando tem vai ficando branco, né? E vamos, né, irmão? E vamos envelhecendo, claro que com força, com robustez, nada de se entregar para a vida. Eu sou um velhinho, velhinho é o capeta, irmão, nós somos santos de Deus. E nós temos que viver até o último momento das nossas vidas, vivendo para Jesus, para ganhar alma, louvando a Deus em todo momento. Só que Jesus disse que aquela vida que você tinha era a morte. Porque ele fala exatamente, eu vou ler de novo o versículo para você. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, não será condenado, mas ele passou da morte para a vida. Quem crê na palavra sai da morte para a verdadeira vida. Quando você vive como um salvo, você vive em paz. Cada dia você sabe que esse dia, ainda que tenham perturbações, ainda que tenham falatórios, mentiras, enganos, gente querendo matar gente, é tanta dificuldade que a gente vê debaixo desse sol, ainda que tenham todas essas coisas, mas quando eu começo a crer em Cristo Jesus, na palavra do Senhor, aí eu saio da morte. Aí eu saio daquele lugar de dúvida, de perguntas, do que vai ser da minha vida, o que será depois da morte, e passo então a entender que eu vivo a vida de Cristo em mim. A vida de Jesus está em nós quando cremos e praticamos o que Ele nos ensinou. Pastor, o que Jesus ensinou para a gente? Põe para mim, por favor, maestro, João capítulo 5, versículo 39. João 5, versículo 39. Olha que coisa linda diz aqui, ó. Vamos lá, versículo 39. João 5, 39. Aqui mesmo em João. Põe para mim, por gentileza, na tela. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como que eu faço para conhecer esse Jesus? Como que eu faço para entender a minha vida? Conheça Jesus Cristo. Examine as Escrituras. O que o Moisés está falando? Vamos voltar lá? O que o Moisés está dizendo? Olha, Senhor, a vida do homem é muito curta. Ensina a gente a contar os nossos dias. Ensina a gente a não ficar preocupado com tantas coisas na vida, porque a gente passa o tempo e a vida vai embora e voa. Nossa vida vai voar, vai acabar. Comecei ontem. Quantos, já tiveram a tristeza, É triste falar isso, mas quantos já perderam pessoas que amavam, que partiram, pessoas que já não estão ao seu lado, que você tanto amava, mas é vida que segue. Eu preciso continuar com Cristo, porque chegará o dia que eu também vou partir, você também vai partir. Por mais que você viva muito, por mais que você tenha muito dinheiro, você vai viver até 100 anos, 110, 120 que seja,
mas eu acredito que não chega a tudo isso. Mas se Deus permitir que você chegue, a Bíblia fala, eu vou ler de novo o versículo de número 10, tá? Eu vou ler de novo o versículo 10 do Salmo 90. A duração da nossa vida é de 70 anos, e alguns, pela sua robustez, porque são fortes, chegam a 80 anos, e o melhor deles é a canseira e enfado, pois passa rapidamente, e como voamos. Passa rápido, irmãos. Você pode viver muitos anos. Então a média da vida de um ser humano, que Deus permite essa pessoa, é a média de 70 anos. 70, quem passa de 80, 90, a pessoa, ela está, como diz o que o Moisés disse, é um enfado de dias. É um enfado de dias. Ah, pastor, então quer dizer que então é melhor eu pedir para morrer de uma vez? Não, não estou dizendo, não tire palavras da minha boca. Mas o que Moisés pede para Deus no versículo de número 12, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos a ter um coração sábio. A Bíblia diz que o sábio, ele sabe discernir o tempo e o modo. O sábio, ele sabe discernir, ele consegue interpretar, ele consegue compreender as coisas. Ele consegue entender qual que é o seu tempo, ele consegue entender o que deve fazer. O sábio, ele tem entendimento de como agir da maneira certa, sabe o tempo de falar, sabe o tempo de agir, sabe o tempo de não agir, o tempo de não falar, sabe o modo de como agir, ele sabe, ele tem o modo certo para que as coisas não aconteçam fora do princípio da palavra, para que não fuja daquilo que Deus diz. E se não bastasse isso, ele continua. Lá no versículo 13 ele fala assim, ó: volta-te para nós, Senhor, até quando? E volta-te para nós, Senhor, até quando? E aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade, com a sua bondade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. O que o Moisés termina dizendo? Olha, eu quero, Senhor, enquanto tenho vida, todos os dias da minha vida, eu quero estar diante do Senhor. Aí eu me pergunto, tem pessoas que vivem afastadas de Deus. Eu vou mergulhar um pouquinho no assunto. Tem pessoas que ficam afastadas de Deus, que se desviam, pessoas que criam um certo repúdio contra o Evangelho, um repúdio contra a igreja, um repúdio contra pastor, contra pregador, contra evangelista. Quando se fala de Jesus para a pessoa muitas vezes que está tão cheia, tão contaminada de coisas ruins, que ela acaba esquecendo que é um ser humano e que vai precisar de Deus em todo momento da sua vida, precisa de Deus para o ar que respiramos. Nunca houve um tempo tão sério como esse que vivemos hoje, onde o ar está sendo valorizado. Quantos estão entubados? Quantos estão em enfermarias esperando uma cama de UTI para poder ser monitorado, porque os médicos não sabem o que realmente está acontecendo e a cada segundo pode mudar ali algum problema no corpo da pessoa, e ali os aparelhos, eles são precisos, É unidade de tratamento intensiva, a UTI. Então, muitas vezes, nós percebemos, irmãos, que nós lutamos contra Deus. Porque lutamos para ter tanta coisa, esquecemos das coisas principais. Não amamos a Deus, não cumprimos a vontade do Senhor. Eu quero que o maestro prepare para nós ali Marcos 16, 15, por gentileza. Porque Jesus, ele deu uma ordem para a gente. Ele nos deu uma ordem. E é nessa ordem que nós temos que seguir. Só que nós muitas vezes estamos tão apavorados, amedrontados, estamos tão nervosos com as coisas que esquecemos. Esquecemos das coisas de Deus. Olha o que diz este versículo. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nosso dever é falar do Evangelho. A Bíblia não diz, não pregai os evangelhos. Põe na tela para mim de novo aqui, por gentileza. Põe na tela aqui para mim de novo. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho.
Ele não está dizendo pregar o que eu acho, pregue o que você pensa, pregue a evolução, pregue a ciência. Não, ele diz pregue o Evangelho. O que passa do Evangelho, irmãos, faz com que você se torne uma pessoa fraca, porque você vai procurar coisas onde não existem, você vai procurar os intentos dessa vida, crescer, ficar rico, e glória a Deus que você cresça e enriqueça, mas que seja em prol de algo que o Senhor Jesus pediu. Moisés lhe disse, a nossa vida é muito rápida para a gente brincar. É brigas intermitentes, brigas que não acabam, brigas infindáveis, raivas, ódios. Nós vemos coisas acontecendo nos últimos dias, pessoas inventando mentiras, falando de coisas que não sabem, espalhando ódio nas redes sociais, na internet, coisas que não levam a nada. Nossa vida, ela é muito curta para a gente ficar perdendo tempo com isso. Jesus disse, eu quero que vocês falem do Evangelho. E eu vou dizer para vocês o que é o Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João. E o Novo Testamento. Isso é o que nós temos que viver. Amar ao próximo como a nós mesmos. Estender a mão. Tem pessoas que às vezes levam, o Evangelho do jeito que ela acha. Mas você precisa viver do jeito que Jesus falou. João 11, termino agora, João 11, 25. João capítulo 11, versículo 25. Jesus falou acerca da morte do Lázaro. João 11, 25 diz assim, põe na tela para nós. E disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição. Ele disse, eu sou a ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Jesus ele não quis dizer no sentido literal da morte física somente. Ele disse, olha, ainda que você perca essa vida terrena, você vai viver comigo. Você terá vida em mim. Mas isso é para quem andou com Jesus. Lázaro era amigo de Jesus. Lázaro era um amigo íntimo de Jesus. Pergunto para você, você é amigo de Jesus? Jesus é seu amigo só quando você precisa de alguma coisa? Ou Jesus é teu amigo de verdade? Que você conta para ele as suas dores, que você conta para ele os seus anseios. Ele é seu amigo? Porque se você tem ele como seu amigo e pratica a vontade deste amigo, deste Senhor, Filho de Deus, pode ter certeza que o que ele disse se cumprirá na sua vida. Porque ele é a ressurreição. É nele que ressuscitamos para a glória eterna de Deus Pai. Amém? Nossos dias são pequenos, são curtos. Para Deus, um dia nosso é como se fosse 1000 anos. Como vaguear de uma madrugada que passou ontem. 1000 anos. Irmãos, não se esqueça. Há um tempo que se chama hoje. Aceite a Jesus. Sai dessa religiosidade. Sai dessas coisas que um dia você caiu e não conseguiu sair disso mais. Se emaranhou em estudos que na verdade te fizeram você perder sua fé. Vem para o Evangelho, vem para a graça de Deus, vem viver a vontade do Senhor. E aí então, essa ressurreição chamada Jesus Cristo te ressuscitará. E aí então, você vai sair da morte para a vida. Amém? Vamos orar, vamos clamar a Deus, feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu apresento a Ti estes copos com água, como muitas vezes tenho feito aqui no programa, e tenho pedido ao Senhor, ó Deus, que o Senhor cure pessoas, que o Senhor liberte pessoas, que o Senhor salve pessoas, que o Senhor transforme pessoas. E eu sei também, ó Pai, que há muitos que estão agora em lágrimas. Muitos, ó Deus, que realmente compreendem a necessidade de buscar ao Senhor, somente ao Senhor. É o que nós precisamos, buscar a Tua face, conhecer, pregar, evangelizar, falar do Teu nome. Porque um dia nós vamos chegar ao fim de uma vida e olhar para trás e falar quanta coisa eu poderia ter feito e não fiz. Façamos a obra de Deus em tempo e em fora de tempo. Meu Deus, cure pessoas,
liberte pessoas. Oro, meu Deus, por aquela jovem que está, meu Deus, grávida, a qual a irmã pediu oração. Oro por ela, ó Deus, que terá que passar por uma cirurgia de risco. Meu Deus, que nem ela e que nem o bebê, ó Deus, sofra nenhum mal. Que todos saiam bem, que o Senhor cuide deles em nome de Jesus. Oro também, ó Deus, pelas pessoas que pediram em oração em favor dos filhos que estão com o Covid, o irmão Wilson. Meu Deus, e outras pessoas, quantas pessoas, ó Deus, que estão pedindo oração por pessoas, familiares entubadas. Meu Deus, em nome de Jesus, que meu Pai, através dessas orações, o Senhor mova os céus, envie os teus anjos para curar e libertar estas pessoas, em nome de Jesus. Que nestas águas haja a tua cura para a tua glória, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. E graças a Deus. Beba comigo desta água. Glórias sejam dadas ao nosso Salvador